Eu quero convidar os irmãos a abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho que escreveu Lucas, capítulo de número 19. Lucas, capítulo de número 19, a partir do versículo 1. Assim está escrito: Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. E eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedaram com um homem pecador. Entremente, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém, meus amados. Glória a Deus. Eu quero falar nesta manhã sobre o Salvador que procura os perdidos. O nome do personagem a qual fizemos referência aqui na leitura, Zaqueu, significa o justo. Era muito comum isso acontecer dentro da comunidade judaica, em que os nomes tinham um simbolismo, ele queria dizer algo. Os pais, quando ia colocar o nome de um filho, ele procurava identificar o significado desse nome, para assim o atribuir àquela criança. Muitas vezes esse nome tinha a ver com o momento que eles estavam passando, tinha a ver com alguma circunstância momentânea do nascimento, e daí por diante. O Antigo Testamento nos dá, por exemplo, alguns exemplos dessa verdade. O livro do Gênesis, no capítulo 26, nos diz que Rebeca, quando ela está gestante dos seus filhos, e ela vai dar à luz, o primeiro menino, ele nasce peludo, por isso o seu nome é Esaú. O segundo nasce agarrado ao calcanhar do primeiro, por isso o seu nome é Jacó, aquele que agarra pelas extremidades. 1 Samuel, no capítulo 4, nos fala do nascimento do neto de Eli, que tem a ver, a sua nora sente dores de parto mediante a notícia que ela recebe de que o seu esposo e o seu cunhado morreram no campo de batalha, Ofni e Finéias, e ela sente dores de parto e ela dá à luz naquele momento, e ela coloca o nome do menino de Icabold, porque a arca da aliança havia sido levada, e ela diz: foi-se a glória de Israel. Os pais de Zaqueu, olhando para esse menino,
certamente idealizando aquilo que esse menino poderia ser, né, no futuro, coloca o seu nome de Zaqueu, que tem o significado de o justo. No entanto, justiça não era uma prática habitual entre os cobradores de impostos. Justiça não era algo que fazia parte do dia a dia, da sua conduta entre aqueles que tinham como ofício o cobrar impostos. Por certo, a comunidade judaica em Jericó não via nas práticas de Zaqueu o significado do seu nome. Se perguntassem entre as pessoas a respeito da pessoa do Zaqueu, certamente eles não viam na sua prática que ele fizesse jus ao nome que os seus pais o haviam lhe dado. Uma vez que não apenas arrecadava imposto do próprio povo, como também trabalhava para os gentios impuros. Além do mais, os publicanos tinham a fama de recolher mais imposto do que o que era devido. Então, certamente, as pessoas não viam Zaqueu com uma representação do nome a qual os seus pais lhe haviam lhe dado. Diante de um currículo como esse, aos olhos dos judeus, Zaqueu ele não passava de um traidor. Isso era como as pessoas lhe viam, como um traidor. Dificilmente, para não dizer jamais, seria impossível, um judeu lhe convidaria para um almoço em sua casa, para um café. E também Zaqueu ele não era bem-vindo, por exemplo, nas sinagogas, nos momentos de cultos e de adoração. Mesmo diante de uma má fama como essa, aos olhos de Jesus, ele era um precioso pecador perdido que necessitava de arrependimento. Zaqueu, meus irmãos, não era aquela pessoa que nós o convidaríamos para almoçar na nossa casa. Zaqueu não era a pessoa que nós gostaríamos de sentar com ele à mesa para um café da tarde. Não era aquela pessoa que nós convidaríamos para fazer parte do nosso dia a dia. Só que mesmo diante disso, aos olhos de Jesus, ele era um pecador que necessitava de arrependimento. Era aquele homem em que Jesus olhava para ele como quem necessitava do perdão e do arrependimento. Eu quero chamar a atenção para alguns obstáculos vencidos por Zaqueu, bem como para as transformações pelas quais ele passou naquele dia, em decorrência da visita de Jesus a Jericó. É necessário observar que Zaqueu, primeiramente, ele enfrenta alguns obstáculos, e ele precisa transpor esses obstáculos para se aproximar de Jesus. E a outra coisa, meus irmãos, é que esse homem, ele é transformado em decorrência da visita de Jesus Cristo à cidade de Jericó. Primeiro, para chegar-se a Cristo, Zaqueu ele teve que vencer alguns obstáculos. E um desses obstáculos que Zaqueu ele teve que vencer era a sua estatura, a sua pequena estatura, a sua condição física. Então, nós observamos que o texto ele faz, ou deixa claro que Zaqueu, ele era um homem de estatura baixa. E então ele não conseguia, diante da multidão, ele não conseguia visualizar Jesus Cristo. Era um impeditivo para Zaqueu a sua pequena estatura.
Então, Jesus ele vinha acompanhado por uma multidão, como era comum nas suas idas e vindas. A multidão lhe acompanhava. Em algumas ocasiões, a multidão ela foi um obstáculo para as pessoas se aproximar de Jesus. Essa mesma multidão, não era outra, essa mesma multidão, ela quis impedir, ou quis calar o cego Bartimeu em Jericó. A curiosidade de Zaqueu em ver Jesus, certamente foi despertada pelas informações que chegaram a ele, daquilo que Jesus estava falando, e daquilo que ele estava fazendo. Milagres nunca antes visto começou a acontecer entre eles. Com apenas uma palavra, pessoas eram curadas, mortos ressuscitavam, o endemoniado era purificado, o coxo andava, o cego enxergava, e Zaqueu ele foi despertado a sua curiosidade por essas informações que chegaram até a ele. As atividades ministeriais de Jesus causavam assombro entre as pessoas. Muitos foram despertados pelas suas atividades. As pessoas eram curiosas para ver o que Jesus estava fazendo, de maneira que muitos eram atraídos por suas realizações, por essas atividades. Com Zaqueu não foi diferente, mas havia dois impeditivos para que ele se aproximasse. O primeiro era a multidão que lhe acompanhava, que acompanhava o mestre, e o segundo é que Zaqueu, ele não era bem-vindo no meio daquelas pessoas. Bom, Zaqueu ele queria se aproximar de Jesus, mas havia algumas coisas que lhe impedia. Zaqueu, ele era um homem que não tinha como se aproximar daquela multidão, porque ele não era bem visto entre eles. Outra coisa, Jesus ele vinha, ou estava sempre acompanhado por esse grande número de pessoas. Então seria difícil Zaqueu se encontrar com Jesus Cristo a sós. Seria difícil que essa situação ocorresse. Uma outra coisa, Zaqueu ele era um homem que procurava a Jesus, mas no entanto foi um homem encontrado por Jesus Cristo. Essa é uma cena muito comum das conversões do nosso dia a dia, é de que nós pensamos que em algum momento, devido a alguma circunstância da nossa vida, nós decidimos procurar por Jesus Cristo, quando na verdade é Jesus que nos encontrou. Jesus nos encontrou. Zaqueu pensou que procurava por Jesus, mas na verdade era Jesus quem o procurava. Porque não é próprio da natureza do pecador perdido buscar pelo Salvador. Não é próprio da natureza do pecador, mas é o Salvador que direciona-se, vai em busca daqueles que estão perdidos. Quando Adão pecou, ele tentou esconder-se, mas Deus foi à sua procura no jardim. Como era comum, todos os dias Deus ia ao jardim, ao entardecer, ele vai à procura de Adão, mas não lhe encontra. Jesus procurou os perdidos enquanto ministrava aqui na terra. E hoje o Espírito Santo usa a igreja para continuar a busca aos pecadores. Jesus ele viu Zaqueu primeiro, irmãos. Aleluia. Jesus ele viu Zaqueu primeiro. Assim como Jesus ele viu Mateus na coletoria, e ao chegar naquele local disse: segue-me. Jesus ele viu Natanael debaixo da figueira, e agora Jesus ele vê Zaqueu empoleirado na figueira.
A atitude de Jesus surpreende não só aqueles que lhe acompanhavam, mas sobretudo ao próprio Zaqueu. Ele é surpreendido por Jesus Cristo, porque o seu objetivo é ir adiante para poder ao menos ver Jesus passar. Ele sabia que ele não era bem visto, irmão. Ele sabia que ele não seria bem recebido por aquelas pessoas, mas o seu objetivo é tão somente ver Jesus passando. Quem é esse homem? Quem é essa pessoa que está atraindo a multidão? Que os seus ensinamentos ele tem sido contagioso, que as suas palavras têm sido poderosas, ao ponto de até mesmo os espíritos imundos lhe obedecer. Eu quero ver quem é esse homem. Mas a atitude de Jesus surpreende não apenas aqueles que estão lhe acompanhando, mas sobretudo Zaqueu. Ele fica surpreso com a atitude de Jesus, pois Jesus, não queria apenas ver Zaqueu, mas ter comunhão com aquele homem. Jesus revela, meus amados, que o seu amor, ele é desprovido de preconceitos. O seu amor não vem acompanhado por nenhum tipo de sentimento contagioso. Veja que Jesus ele não quer apenas ver Zaqueu, ele não quer apenas se aproximar, ele quer ter comunhão. Ele se convida para passar aquela noite na casa de Zaqueu. Aleluia! E essa atitude de Cristo, ela é uma atitude que deixa ou pega aquelas pessoas de surpresa. As pessoas ficam surpreendidas pelo comportamento de Jesus Cristo, pela sua atitude de querer passar a noite na casa de Zaqueu. O que nós observamos, em terceiro ponto, são as evidências de um encontro salvador com Jesus Cristo. Observe que as pessoas que estavam, ou algumas das pessoas que estavam com Jesus, não olhou com bons olhos a fala de Jesus Cristo. O texto diz que alguns o censuravam pelo fato dele se hospedar na casa de um pecador. Na casa de um pecador. Só que eu quero chamar a atenção agora, é para as evidências de um encontro salvador com Jesus Cristo. Porque essas evidências, elas são caracterizadas na vida de Zaqueu. O encontro salvador, ou as evidências de um encontro salvador, elas são caracterizadas na vida deste homem. É possível, irmãos, que boa parte daquelas pessoas que acompanhavam Jesus Cristo não tinham passado por esse processo como Zaqueu passou. Estavam ali simplesmente por curiosidade, ou estavam ali simplesmente para tentar pegar Jesus Cristo em alguma prática que eles identificavam como sendo uma negação das leis de Moisés. No entanto, Zaqueu, que era aquele que eles identificavam como sendo o pecador, que não merecia aquela oportunidade, que não deveria estar entre eles, é um homem cujo nós podemos verificar evidências de um encontro salvador com Jesus Cristo. E quais são elas? Quais são essas evidências? Primeiro, prontidão para obedecer ao chamado de Cristo. Aquele que realmente teve um encontro de salvação com Jesus, irmãos, ele está pronto para receber o chamado de Jesus. Não vai titubear, não vai pensar duas vezes, não vai dizer, eu vou mais tarde, eu vou em outro momento.
Jesus ele chama um determinado homem e ele diz: mestre, deixa primeiro eu sepultar os meus pais. E Jesus diz: não, deixa que os mortos sepultem os mortos, tu segue-me. Eu não quero entrar em detalhe aqui desse caso, né? Porque a impressão que nos dá imediato é que os pais desse homem estavam mortos e Jesus é muito insensível, que não deixou nem ele sepultar. Não é isso. É que esse homem diz: não, deixa primeiro que os meus pais morram, e após a morte dos meus pais, depois dele estar sepultado, aí então eu me dedico a esse chamado. Jesus diz: não, você me segue e deixa que os mortos sepultem os mortos. E geralmente acontece muito conosco, né? Quando Jesus ele nos chama para uma determinada atividade e a gente coloca um impeditivo: não, deixa o meu filho crescer, deixa os meus filhos casar, deixa eu me aposentar primeiro, deixa eu me casar, e aí por aí vai, a gente vai colocando alguma coisa, deixa primeiro acontecer isso e depois eu me dedico ao teu chamado. Só que uma das evidências da salvação é a prontidão para seguir o chamado do mestre. Zaqueu, ele desce depressa e não questiona ao chamado de Jesus. Um verdadeiro encontro com o mestre nos leva a uma submissão inquestionável das suas ordens. Isso fica muito caracterizado também, por exemplo, no ministério do profeta Isaías, né, quando ele tem a visão, conforme está registrado no capítulo 6, Isaías ele tem uma visão muito impactante, e ele diz que no ano que o rei Uzias morreu, ele viu ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e ele dá uma descrição ali da visão que ele teve, né? E após esse momento da visão, ele diz que houve uma voz ecoar do céu e dizer: a quem enviarei e quem há de ir por nós? E Isaías, mediante esse impacto desse encontro, Isaías ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Observe que Zaqueu ele passa por essa situação, porque aquele que teve um encontro de salvação com Jesus Cristo, ele está pronto para seguir ao seu chamado, sem questionamento, em uma submissão total para aquilo que Jesus ele tem reservado e destinado para cada um de nós individualmente. Segunda característica da salvação, sobretudo tomando como exemplo aqui o Zaqueu, é a alegria em receber a Jesus Cristo. Não há alegria maior do que ter o privilégio de poder receber Jesus nas nossas vidas, irmãos. Jesus ele chega para Zaqueu e diz: Zaqueu, desce. Só que não é apenas desce, é rápido. Vem ao meu encontro rápido, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Hoje me convém pousar em tua casa. Quando Zaqueu ele tem a percepção do que estava acontecendo, o único sentimento que se apodera dele, irmão, é a alegria. O texto diz que Zaqueu ele recebe Jesus com alegria. Aleluia! Aquele homem está entusiasmado. Veja que diferença entre a perspectiva que Zaqueu tinha e o acontecimento em si, porque ele queria apenas ver Jesus Cristo. Ele não queria falar, ele não queria uma reunião, ele não pretendia que Jesus lhe ouvisse, ele queria apenas ver. Eu quero ver quem é esse homem. Só que as suas expectativas, elas estão muito aquém daquilo que Jesus tinha para ele. Porque Jesus não apenas quer ver Zaqueu, não apenas se aproximar, mas ter comunhão.
E o texto diz que Jesus se direciona àquele homem, dizendo a ele que queria estar com ele na sua casa. Diante desse privilégio, irmãos, o único sentimento que se assenhoria de Zaqueu é a alegria. Aquele homem, ele é tomado por um sentimento que eu posso imaginar, embora o texto não descreva, um sentimento de uma alegria contagiosa, da qual ele não poderia se conter. Louvado seja o nome santo do Senhor. O texto diz que Zaqueu recebe Jesus Cristo com alegria, com muita felicidade. Aleluia. Terceira coisa, meus irmãos, aquele que teve um encontro de salvação com Jesus Cristo, tem um coração aberto para amar e socorrer aos necessitados. Aquele que foi impactado pela salvação em Cristo, tem um coração aberto para amar e socorrer aos necessitados. Zaqueu, ele demonstrou profunda mudança em sua vida. Olha, poucos personagens bíblicos, e até mesmo as pessoas a qual nós conhecemos, pôde demonstrar uma transformação de vida tão imediata quanto Zaqueu, mediante o encontro com Jesus Cristo. Poucas pessoas nós podemos identificar, tanto na Bíblia, como na nossa vida que nós conhecemos, na igreja, os nossos parentes, seja quem for. Nós podemos identificar uma transformação tão imediata quanto Zaqueu. Jesus transformou o coração, sua vida, seu caráter e o seu bolso. Zaqueu, ele não foi salvo porque prometeu fazer boas obras, mas sim porque respondeu pela fé ao convite bondoso de Jesus Cristo. Depois de crer no Salvador, demonstrou sua fé, prometendo indenizar todos os que haviam defraudado. Diferentemente daquilo que nós habituamos ver, dentro do meio evangélico, não apenas brasileiro, mas mundial, de que vir a Jesus Cristo é um passaporte que você recebe para a riqueza. No caso de Zaqueu, foi para a pobreza. Foi totalmente ao contrário, Porque é bem provável, irmão, que Zaqueu, ele saia desse encontro pobre. A tendência é que Zaqueu, ele tenha saído desse encontro sem nenhum tostão. Por quê? Porque, primeira coisa, Zaqueu, ele se compromete a dar a metade do que ele tinha. O Lucas vai dizer que Zaqueu era um homem rico, Era um publicano maior, não só um publicano, ele era um maioral, ou seja, ele era chefe dos publicanos. Era um homem rico, mas o texto diz que ele, quando encontra-se com Jesus, e mediante o impacto desse encontro, ele decide dar a metade da sua riqueza para os pobres. A primeira atitude prática de Zaqueu é doar metade da sua fortuna aos pobres. E o segundo passo é devolver aqueles a quem ele tinha defraudado 4 vezes mais. Olha, talvez Zaqueu ficou devendo ainda. Talvez ele tenha ficado devendo, porque se havia uma prática dos publicanos, era cobrar mais do que era devido. E ele se comprometeu a devolver 4 vezes mais o que ele havia defraudado. Talvez ele ainda contraiu uma dívida impagável. Então, o encontro de salvação, ele proporciona, ou as atitudes que ficam caracterizadas nisso, é uma prontidão para seguir o chamado, alegria em receber Jesus, um coração aberto para amar e socorrer aos necessitados, e por fim, prontidão para corrigir as faltas do passado. É necessário olhar para trás e corrigir
O que é possível ser corrigido, obviamente, né? Porque tem coisa que não dá mais para ser corrigido. Foi feito e é só pedir perdão. Alguém que se converteu, mas que já matou alguém lá atrás, como é que ele vai dar vida novamente para a pessoa a qual ele matou? Não dá mais. Aquele que teve um filho fora do casamento, não dá mais para retornar o filho ao ventre materno, né? Ou tornar esse filho ainda antes do ventre materno, né? Não tem, aconteceu, não tem como voltar essa questão. Mas o que é possível ser reparado, é necessário que assim o seja feito. E Zaqueu, ele se compromete a reparar tudo o que ele havia feito de errado. E o tudo que Zaqueu tinha feito de errado, que poderia ser reparado, estava caracterizado justamente na sua prática, na sua atividade, que era o cobrar imposto. E ao ele olhar para essa prática, e tendo consciência daquilo que ele havia feito anteriormente, ele se compromete a devolver cada centavo, cada moeda que ele havia pegado ilicitamente daquelas pessoas. Zaqueu, ele desviou muita coisa de gente inocente, pisou nos menos favorecidos, e ele agora quer reparar os erros do passado. Ele quer restituir as pessoas a quem ele havia lesado. Porque ele sabia que a partir daquele momento, ele queria seguir um estilo de vida totalmente distinto. E ele não queria estar ligado de nenhuma forma à sua vida anterior, às suas práticas antes desse encontro. Assim deve ser a conduta de um cristão que decide agora seguir Jesus Cristo, a viver de uma maneira distinta. É necessário consertar o que foi feito lá atrás, pedir perdão a quem for necessário pedir perdão, devolver o que tiver que ser devolvido. Zaqueu, ele decide a não mais se vincular a nada do que está no passado, nada que fazia parte da sua vida anterior, porque ele quer viver uma vida totalmente transformada, e para que isso aconteça, ele precisa se desvencilhar das coisas da sua vida anterior. Aleluia, aleluia. Enquanto, irmãos, nós não nos desvencilharmos das práticas anteriores, parece que nós caminhamos arrastando um cadáver. É como se nós estivéssemos caminhando, arrastando um cadáver, e esse cadáver está sempre atrás de nós, porque nós não nos desvinculamos totalmente da vida antes da nossa conversão. E Zaqueu não quer isso, ele quer liberdade para caminhar. A prática de Zaqueu não é uma prática comum, irmãos. É possível que muitos cristãos que tenham uma vida tranquila hoje, chegou a essa vida tranquila por meio de fraudes, mas não se desvinculou disso, não quis devolver. Zaqueu, ele abre mão porque ele entende que aquilo seria um impeditivo para que ele vivesse uma vida de comunhão com Jesus. E ele quer se libertar dessas possibilidades. Ele não quer estar vinculado a um cobrador de imposto, a um homem que enriqueceu ilicitamente. Ele não quer que isso seja vinculado à sua vida. E é por isso que ele decide doar a metade para os pobres e devolver cada centavo àquele a quem ele havia lesado. A fé salvadora, irmãos, ela vai além das palavras piedosas e dos sentimentos devotos. A fé salvadora vai além das palavras piedosas. Essa fé salvadora precisa ficar evidenciada por meio de práticas, de comportamentos, de decisões, de atitudes. Eu não posso demonstrar essa fé salvadora apenas pelo aquilo que eu falo, mas sobretudo
por aquilo que eu faço e por aquilo que eu deixo de fazer. É importante observar que uma conduta de vida equilibrada é caracterizado pelaquilo que se faz e pelaquilo que não se faz. O salmista, no Salmo 1, ele identifica o homem de Deus por aquilo que ele deixa de fazer. Veja que não é só aquilo que nós fazemos de certo que é contabilizado, mas também aquilo que nós deixamos de fazer de errado. E o salmista ele vai dizer: bem-aventurado é o varão, o homem, que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e não se assenta na roda dos escarnecedores. Então veja que o salmista ele identifica ali como sendo o homem de Deus por aquilo que ele evita fazer, por aquilo que ele deixa de fazer. Então nós somos, essa fé salvadora, ela fica claro, não só por aquilo que nós dizemos, pelas palavras piedosas, mas por aquilo que nós fazemos de certo e por aquilo que deixamos de fazer de errado. Zaqueu ele toma uma decisão de deixar de fazer as coisas erradas que ele fazia anteriormente, para agora ter uma vida totalmente pautada nos princípios estabelecidos nos ensinamentos de Jesus Cristo. Aleluia. Só que a Bíblia menciona pelo menos 2 cobradores de impostos foi salvos por Jesus Cristo, né? Não apenas Zaqueu, mas também Mateus, que era um cobrador de imposto. E quando Jesus ele o chama, e ele estava ali na alfândega, né, na coletoria, quando Jesus o chama, o texto diz que Mateus ele deixa tudo, irmãos, para seguir a Jesus Cristo. Aleluia. E Jesus ele sempre pedirá também para nós que deixemos qualquer coisa que nos impeça de se aproximar dele. Jesus ele pede para que nós deixemos, para que possamos o seguir de maneira livre e desprendida. Aleluia. Então a fé salvadora vai além das palavras piedosas e dos sentimentos devotos, pois ela cria uma relação viva com Cristo, que resulta em mudança de conduta. A fé salvadora, ela vai além das palavras, ela cria uma ligação entre nós e Jesus Cristo, de tal maneira que ela resulta em mudança de comportamento. Ela resulta em mudança de comportamento. Então, como é que nós identificamos aquele que teve o encontro de salvação com Jesus Cristo? Quando nós conseguimos observar o comportamento dele. Mas o comportamento dele não aqui, porque aqui está fácil, né? Aqui a gente sabe que as pessoas estão nos olhando, então nós nos policiamos. Mas observar o comportamento dele, sobretudo fora da igreja. E aí nós conseguimos identificar aquele que verdadeiramente teve o encontro de salvação com Jesus Cristo. E isso é possível. Como é, meus amados, que os nossos vizinhos, os nossos parentes, as pessoas que convivem conosco, como é que ela nos enxerga? Qual é o testemunho que ela pode dar de nós? Se perguntar para o vizinho, escuta, esse vizinho seu aqui, como que ele é? O que ele pode dizer de nós? Do nosso comportamento? Como é que a nossa parentela pode falar a respeito de nós, a respeito disso? A fé salvadora, ela precisa ficar evidenciada pelas práticas de vida, pela mudança de conduta e pela mudança de comportamento. Para concluir, meus irmãos, Jesus convidou-se para visitar Zaqueu, e este, por sua vez, recebeu com alegria.
Alegria é um dos temas centrais do Evangelho de Lucas. E esse termo aparece pelo menos 20 vezes ao longo deste livro. Sem dúvida, a salvação deve produzir alegria no coração daquele que crê. E é uma alegria, irmãos, que não dá para ser controlada. É uma alegria contagiosa, de maneira que aqueles que estão presentes podem perceber a transformação que aconteceu na vida daquele que encontrou-se com Jesus Cristo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Que Deus em Cristo continue abençoando e que Ele nos guarde para que possamos manter esta alegria nos nossos corações. Louvado seja o nome santo do Senhor. Amém, meus amados.